Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira aula do curso de juros. E nessa aula nós veremos dois exemplos de juros simples. Na primeira aula nós tivemos a introdução, na segunda aula tivemos dois exemplos de juros simples e nessa aula nós vamos dar continuidade fazendo dois exemplos de juros simples. E o exemplo diz: em quanto tempo um capital de R$ 34.000 empregado a uma taxa de 10% ao ano rendeu R$ 13.600 de juros simples? Então, antes de resolver qualquer problema, temos que identificar algumas informações. Temos que identificar quem é o nosso capital, o tempo de aplicação desse capital, a taxa e os juros. Então, vamos fazer uma nova leitura. Em quanto tempo um capital de R$ 34.000? Então, o nosso capital é R$ 34.000. Nosso capital nós chamamos de C. R$ 34.000. Novamente, em quanto tempo um capital de 34.000 empregado a uma taxa de 10% ao ano? E a taxa nós chamamos de I. E essa taxa é 10% ao ano. A de ao ano. Rendeu, né? R$ 13.600 de juros simples. Então, o total de juros foi R$ 13.600. Então nós queremos descobrir o tempo de aplicação desse capital que gerou um juros de 13.600. T de tempo e o ponto de interrogação, que é o que nós queremos. A fórmula que usamos é juros é igual ao capital vezes a taxa dividido por 100 vezes o tempo. E as informações que nós temos é os juros, que é de 13.600. Então vamos substituir todas essas informações na fórmula. Juros, que é 13.600. Ele é igual ao nosso capital, que é 34.000 vezes a taxa. A taxa é 10% ao ano. 10 sobre 100 vezes o tempo. E o tempo, como nós não sabemos, é o que nós buscamos. Nós vamos continuar repetindo o T. E aí podemos simplificar. Podemos cancelar esse zero com esse zero. E podemos cancelar esse zero com esse zero. Repetindo, né? O primeiro lado, que nós não mexemos. 13.600 é igual a 3.400 vezes 1 vezes T. Então vai ficar 3.400T. O termo que está acompanhando o T, ele vai passar agora dividindo. Então, esses 3.000 ele vai passar dividindo. Então, T, organizando, T é igual a 13.600 dividido por 3.400. Podemos cancelar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Então, tempo é igual a 136 dividido por 34. Então, tempo é igual. Se pegarmos e dividir 136 por 34, é igual a 4. Porque 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 3 dá 12, com mais 1, 136. Então, tempo é 4. Aí a pergunta é, esse tempo
está ao mês ou está ao ano? O tempo está ao ano, porque taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. A taxa estará ao ano, então o tempo também que nós encontramos será ao ano. Então, tempo, 4 anos. Então, voltando para a questão. Em quanto tempo um capital de 34 mil empregado a uma taxa de 10% ao ano rendeu R$ 13.600 de juros simples em um tempo de 4 anos? Tá aí a resolução da questão. Vamos agora resolver mais um problema. Então, pessoal, vamos resolver o segundo problema. E o problema diz: um carro é vendido em 12 prestações de R$ 1.500. Se o preço desse carro à vista é de R$ 15.000, qual é a taxa de juros simples cobrada? Então, antes de resolver qualquer problema, temos que identificar algumas informações. Temos que identificar quem é o capital, o tempo de aplicação desse capital, a taxa que será cobrada e os juros. Então, vamos fazer uma nova leitura. Um carro é vendido em 12 prestações de 1.500. Se em 12 prestações ele está sendo vendido a prazo. Vamos colocar aqui. A prazo 12 vezes, 1.500. Dando continuidade, se o preço desse carro à vista é de R$ 15.000, então, à vista é R$ 15.000. Qual é a taxa de juros simples cobrada? Ele quer saber a taxa. Vamos fazer essa operação: 12 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 1 dá 1. E aí vamos fazer a soma. 0, como ele não tem com quem somar, baixamos o 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 com 5 dá 8. E 1, como ele não tem com quem somar, baixamos 1. Então, 12 vezes 1.500 dá R$ 18.000. 18.000. Então, quem é o nosso capital? O nosso capital é uma dívida ou um investimento. Nesse caso, a dívida é de R$ 15.000, que é o valor do carro. Então, vamos colocar aqui. Capital, R$ 15.000. O nosso tempo é o tempo de aplicação desse capital. E o tempo é o tempo que ela vai pagar esse carro. A prazo será em 12 prestações. Então, o tempo é 12 meses. Tempo, 12 meses. E qual é a taxa? A taxa é o que nós queremos. É o que vamos encontrar. Ele quer saber qual é a taxa de juros simples cobrada. E os juros, Se comprarmos o carro à vista, ele sai no valor de R$ 15.000. Agora, se comprarmos em 12 prestações de R$ 1.500, sai no valor de R$ 18.000. Então, R$ 18.000 menos R$ 15.000, nós vamos ter o total de juros cobrado. Então, os juros é de R$ 3.000. Então, juros, R$ 3.000. E agora, vamos resolver o problema.
Usando a fórmula dos juros, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. E a taxa está sempre dividido por 100. Então, juros, quem é o nosso juros? Juros é R$3.000. Igual ao nosso capital é R$15.000. Vezes a taxa nós não temos, então permanece o I dividido por 100. Vezes o tempo. E o tempo é 12 meses, porque o carro vai ser pago em 12 prestações. 12. Podemos simplificar, cancelar esse zero com esse zero com esse zero. E aí ficou como resultado, repetindo, 3.000 é igual a 150 vezes I vezes 12, dividido por 1, que vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1, dá 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1 é 1. E aí vamos fazer a soma. 0, como ele não tem como somar, baixamos o 0. 0 mais 0, 0. 3 com 5 dá 8. E 1, como ele não tem com quem somar, baixamos 1. Então, 150 vezes 12 é 1.800. Vamos botar esses dados aqui. 3.000 igual a 1.800 vezes I. O termo que está acompanhando o I, agora ele vai passar dividindo. Então, I é igual a 3.000 dividido por 1.800. Podemos cancelar esse zero com esse zero com esse zero. Que fica 30 dividido por 10. Temos como resultado 1,66. Fazendo um arredondamento, nós temos 1,6. Esses 1,6 é o nosso I. Então, o I é 1,66. E aí, a pergunta é... Então, olhando para o enunciado, qual é a taxa do juros simples cobrada? A taxa é 1,66, que foi o valor que nós encontramos. A taxa tal ao ano ou tal ao mês? E aí nós sabemos que tempo e taxa tem que estar na mesma unidade. Se o tempo está em meses, a taxa vai estar ao mês. Ao mês. Tá aí a resolução da questão. Então, qual é a taxa de juros simples? A taxa é de 1,66% ao mês. Tá aí a resolução da questão. Se gostou, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Na próxima aula, nós vamos ver 2 exemplos de juros. Te vejo na próxima aula.